eu queria muito, assim, só pra gente finalizar, que você me contasse agora um pouco da sua experiência no Japão. Minha experiência Japão teve que ser corrida em 2 dias. Vai ser melhor em breve, mas porque foi a primeira vez que você pisou. Foi a primeira vez e assim, eu não tava preparada. Mas é assim, o hotel que eu tava, atrás tinham 2 templos. Então assim, eu achei muito legal esse contraste que primeiro, por mais que tenham carros, as ruas são muito vazias. As pessoas não usam muito, né, os carros. É tudo o sistema ferroviário que eles usam. Então eu andava pelas ruas, era um silêncio tão gostoso. E aí, eu andava e tinha assim, prédios ultramodernos, tinham lojas com aquelas cortinas assim, como é que fala? Não é cortina, aquele vidrinho fosco assim, bem negócio de vitrine mesmo, enfim, tinha umas lojas assim, toda modernosa, a frente toda de vidro desse negócio meio fumê, não sei. E aí, ao mesmo tempo, você olhava entre as casas, tinha um portalzinho, e quando você olhava era um templo. Um templo, no meio do nada. No meio do nada, e você entrava, parecia que você tinha ido pra outro lugar. Você ia pra outra dimensão, né? Outra dimensão, porque aí a casa era uma estrutura mais antiga. E aí você via as coisas espalhadas ali também. Então, era um contraste, mas tão gostoso. Então, tinham 2 templos. Aquele primeiro que era menorzinho, que você falou que era um templo de boa sorte. Eu, inclusive, achei que era um cemitério dado um determinado momento, porque ele tava bem vazio. E era muita lápide, era muito, né? Como é que é o nome daquele túmulo? Eu não sei. É um túmulo mesmo, é uma pedra, né? Com o nome da família. Isso, tinham vários. E aí, mesmo assim, um lugar assim, super tranquilo. Aí eu saí e vi que tinha um templo na rua de trás. E quando eu entrei, era um negócio assim, majestoso. Enorme. Com várias bandeiras ali. E aí, quando eu cheguei, tava tendo algum tipo de cerimônia. Tinha logo na frente da entrada do templo um vaso de cerâmica enorme, não sei, pra colocar incenso. Aí, né, Kushina-chan já me orientou. Cheguei ali no incenso, já... passei. Joga um pouquinho da fumaça pra dar aquela limpada na alma. Depois... Joguei as moedinhas, fiz pedido. E aí, sabe a virada de chave que eu falei da questão do inglês? A minha virada de chave foi quando eu cheguei na lojinha de Omamori. Porque eu cheguei lá e aí tinha uma menina atendendo de kimono, super fofinha, o cabelinho curtinho aqui. E aí ela pegou e me deu, né, irashaimase, não sei o que. E aí eu já mandei logo assim, Eigo ga dekimasu ka? Aí, né, você fala inglês? E ela fez assim que não. Eu falei, não, tudo bem, vamos lá. E aí eu comecei a falar só em japonês com ela. E fluiu tudo. E aí, tanto é... Quem vai ter que sair com o ego carregado desse caminhão agora sou eu, porque é cria minha. Desculpa aqui, orgulho. O tamanho do orgulho. Então, e aí tanto é que assim, tinha o omikuji, que é aquele negócio de você puxar o palitinho e ver a sorte, né? E depois amarrar no papelzinho lá no varalzinho, se a sorte for ruim. Só que não era o tradicional, era um de Daruma. E aí, eram 2 caixas com Daruma. E aí eu olhei, e aí eu perguntei pra ela, né? Eu falei, como que funciona? E isso tudo em japonês. E aí eu perguntei, como é que funciona essa daqui? Ela falou assim, não, você joga a moedinha, e do lado tinha aquela caixinha com um monte de madeirinha assim, que aí você joga como se fosse pra fazer o pedido. Ela falou assim, você joga a moedinha aí, você pega e aí você tira o papelzinho, tira o papelzinho e vê qual que é a sua sorte, né? Aí eu falei assim, então essa parte é igual um omikuji, né? Normal, de palitinho. Ela falou, é. E aí, pra ver como é que é, né? Ela não recebia o dinheiro. E ela não tava lá, tipo, era como se fosse uma janelinha, assim, era um balcão. E ela, é bem essa distância, como se eu estivesse aqui no lugar dela e você aí sendo eu. Bem perto. E aí, ela só falou assim, não, pode fazer, é só colocar a moeda lá. E foi fazer outra coisa. E tipo, é a confiança de que eu ia de fato jogar o dinheiro ali pra pegar o Daruma. E aí eu fui, tirei a minha sorte. Ainda eu olhei, eu li a primeira frase, e aí eu não tinha entendido muito bem, porque assim, não tem furigana. Não tem furigana, e a sorte de omikuji, ela é muito poética e interpretativa. Tá. Ela é difícil mesmo de traduzir mesmo. Mas eu vou confessar que assim, depois, é porque ela foi tão fofinha,
que tava lendo, né, não sei o quê, e tinha momentos que ela pegava o Google Tradutor e falava, você quer que eu te ajude? E aí ela leu então ela mostrava, mas o meu tinha alguma coisa falando assim, inclusive nessa hora encaixou assim como uma luva pra mim, que eu falei, meu Deus do céu, era assim, não confunda egoísmo, não confunda, como é que fala? Autopreservação com egoísmo, era uma coisa assim, era algo assim, eu não vou lembrar, e aí eu... Tá. Olha o universo só reforçando o que eu já tinha te falado. Gente, eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de falar não. Ela tem. Aí eu falo não pra ela. Eu falei, não é ela que tá falando não, é eu. Eu que não vou deixar. Pois é. Mas então, aí foi muito gostoso. Principalmente, assim, se me perguntar o que me marcou. Porque depois eu visitei Shibuya. Eu precisava ver Shibuya Crossing. Shibuya. A parte do Persona, como exatamente. Uma grande jogadora de Persona, uma grande jogadora de RPG, minha Choco Sister, ela tinha que visitar Shibuya. Nossa, eu ainda vi ali o ponto de encontro que eles tinham em Shibuya. E Shibuya Crossing, aquela coisa maravilhosa. Subir naquele Starbucks que dá pra ver Shibuya Crossing. Aí, obviamente, saí andando, fui no centro Pokémon, fui em Akihabara, explorei as lojinhas lá, fiquei frustrada que eu não achei o Zack. Eu pedi pra ela trazer um bonequinho do Zack pra mim, mas ele tá chatinho de achar mesmo. Ele tá mesmo? Ele tá chatinho. Ai. Tem que comprar online, tá? Putz, porque eu fui aí algumas lojas, tudo eu parava pra procurar, e uma só tinha o Noctis, aí tinha outra que tinha, acho que era o Cloud, a Tifa, o Noctis... Acho que a Aerith e o Sephiroth, né? Eu lembro que você falou, tem todos menos ele. Menos o Zack. Pois é. Mas assim, visitei vários lugares icônicos. Eu fui naquele templo Sensoji, talvez? Que é aquele que tem aquela lanterna gigantesca vermelha. Um monte de estrangeiro de kimono tirando foto, que eu ficava assim, meu Deus, gente. Dá umas vergonha alheia, né? Porque... Não, mas é que era um cara... Cabelo muito, muito, muito loiro, quase branco. Vermelhaço de ficar no sol. Com um kimono, passando um calor desgracento. Mas tava lá, segurando a lanterna, fazendo não sei o quê. E eu... Caramba, gente. Não, cada um é feliz do jeito que ele compete. Não, claro, lógico, né? Mas é que eram umas coisas... Você fez, gente, tira esse kimono, pelo amor de Deus, tá muito quente. Tá muito quente, né? Não é época de... Era talvez um yukata mais levinho, né? Mas não é época de kimono, né? Enfim, mas o pessoal se divertindo ali e tudo, mas assim, muito, muito, muito cheio. Mas aí, se me perguntar, que foi que eu levei assim de, nossa, qual foi, o que você mais gostou? Eu vou dizer que foi desse templo, que eu conversei com a menina da lojinha de Omiyage. Teve Omiyage também, mas de Omikuji, de Omamori. Porque... De novo, foi esse clique que eu dei e falei, cara, eu acho que eu consigo isso. E era curioso. E era curioso porque, assim, no hotel que a gente tava, tinha muito estrangeiro. Mas, quando eu estava sozinha, os funcionários do hotel falavam em japonês comigo. Se eu ia no restaurante sozinha, teve um dia que eu desci, estava sozinha, né? E ele falava, nanino, não hitori desu, aí eu entrava, e aí vinha como se fosse não um maître, mas uma pessoa pra me acompanhar até a mesa. Sim. E eu já tinha ido no restaurante umas 3 vezes. Mas eu nunca tinha pego essa pessoa. E aí ele foi me apresentando. Ele falou assim, aqui a gente tem uma estação de sei lá, yakiniku. Aí ele falava, susume, o sushi. Aí eu mandava ali. E aí ia mostrando tudo. E aí eu ia responder, minioi desu né? Onde são? E ele ia falando tudo. Aí eu sentei e aí ele falou um nome de um monte de coisa. E ele falou, sake. Aí eu entendi que tudo que ele tinha falado era tipo de saquê. Tipo, eu tenho esse, isso, você quer... Bebida alcoólica, e aí eu... não, daijoubu desu, né? Mesmo daijoubu desu. E aí ele falou, não, tudo bem, fica à vontade, tudo. Aí foi tudo em japonês. Mas quando eu tinha... Qualquer outra pessoa do time PlayStation, qualquer outro jornalista que tava comigo, aí todo mundo falava em inglês comigo. Ficou aquela coisa separada, Mas sushi, eu pedia sushis pro Dichanzinho lá, tudo em japonês. Ai, que bonito. Foi, ó. Eu gastei o meu japonês naquele hotel com os piar e com a menina do templo.
Ai, que orgulho, é isso, porque é pra isso que a gente estuda pra gastar, pra usar. Sim. Não, nas Combine também, porque eu peguei o Suica, né? E coloquei no meu celular. E aí, eu perdi um pouco a noção, porque eu pensei assim, vou colocar uns R$250 de condução, né? E, cara, eu não gastei nem perto disso. Porque eu não tive tempo pra andar pra lugar nenhum. E aí, todo lugar que aceitava Suica, eu pagava com Suica. E aí, eu chegava nas Combine, que eu achava as batianzinhas ali. Aí eu, Suica de kaishite moi desu ka? Aí eles falavam, né? Perguntando se pode pagar com Suica. Posso pagar com Suica? Não sei o que. Não, por favor, aproxima aqui. Perguntava... touch? Não, isso eles falavam em inglês, touch. Mas acho que era... pra ser toque, né? Ou ser, mas isso acho que não era nem tentando falar inglês. Acho que termo em japonês mesmo. É o termo deles que eles usam mesmo. Mas gostei. Então, assim, a experiência num todo foi realmente uma viagem que você se sente em outro lugar. Porque por mais que a gente vá para Estados Unidos, por exemplo, você tem mais ou menos as mesmas lojas, a mesma estrutura, né? Tipo, de prédio alto, essas coisas, a movimentação da rua. E lá não. Realmente é um silêncio. E é uma coisa, assim... As pessoas, elas realmente se importam em fazer as coisas da maneira correta. Então, assim... Não tinha muito carro na rua. Mas você pegava a rua ali, que não tinha carro, o farol tava fechado para pedestres, ninguém atravessava. Todo mundo esperava o farol abrir. E tipo, vamos lá, Japão. Claramente não vem carro. Mas não, o pessoal ficava ali. Aí eu ficava também. A gente respeita, né? Quando se está na casa do outro, a gente faz do jeito do outro. A gente pode discordar, a gente pode não fazer assim na nossa casa, mas a gente tem que respeitar as regras do outro. Ai, Taichan, eu queria mais 20 horas, né? Nossa, sim, a gente falou muito, né? Inveja do quem tem o privilégio de ter você por mais tempo.